Olá, vamos fazer uma correção das atividades relacionada à terceira semana, que seria as atividades de potencial elétrico. Então, para isso, eu vou mostrar a atividade aqui e vou pelo compartilhamento de tela e eu vou fazer a resolução aqui na minha outra câmera. Então, vamos aqui abrir a atividade. Foi essa atividade aqui que vocês receberam, potencial elétrico. A primeira diz o seguinte: calcule o potencial elétrico de uma carga pontiforme Q igual a 2 micro, esse é o prefixo que vale 10 a menos 6, adquire ao ser colocado num ponto P de um campo elétrico, cuja energia potencial é de 4 vezes 10 a menos 4. Então, saindo daqui, já que lemos as questões, vamos fazer a resolução do exercício. Bom, então na atividade 1, nós temos que o primeiro dado que ele me dá é a carga elétrica. A carga elétrica é igual a 2 microcoulomb. Esse micro é um prefixo que ele vale 10 a menos 6, então é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. E ele fala qual é o potencial. O potencial é o representado pela letra V, que uma carga de 2 microcoulomb possui quando ele se encontra num ponto do campo elétrico em que a energia potencial desse ponto é 4 vezes 10 a menos 4 joules. Pronto. A equação do potencial pode ser determinada da seguinte maneira: potencial é a quantidade de energia potencial elétrica armazenada por unidade de carga. Substituindo os valores aqui, o potencial eu quero, então você mantém aqui o V. A energia potencial é 4 vezes 10 a menos 4, dividido pela carga elétrica. A carga elétrica é 2 vezes 10 a menos 6. 4 dividido por 2 é 2, então o potencial vai ficar 2 vezes 10. O expoente menos 6 está negativo, sobe positivo, então vai ficar menos 4 mais 6. É porque na divisão em números de notação científica, na potência de 10 aqui, você vai dividir esse número por esse e vai subtrair o expoente. Quando você pega o menos 4 e subtrai com menos 6, menos o menos 6 é mais 6. Por isso que eu falo que ele sobe trocando sinal, a maneira mais prática de fazer a subtração desses números. Então, o potencial vai ser igual a 2 vezes 10 menos 4 com mais 6. Sinais diferentes, conserva o sinal do número maior, que é o 6, e subtrai. 6 menos 4, 2. Este é o potencial aqui. 2 vezes 10 ao quadrado volts. Como 10 ao quadrado é 100, você pega o 2, multiplica por 100, ou anda duas casas para a direita. Vai ficar 200 volts. Essa seria a resposta da atividade de número 1 da lista, 200 volts, e essa aqui seria a resolução dela. Agora vamos lá para a atividade de número 2. A atividade número 2, ela diz o seguinte: uma carga elétrica Q igual a 1 vezes 10 a menos 4 coulomb é colocada por uma força elétrica devido ao campo elétrico partindo do ponto A, cuja energia potencial é igual a 6 vezes 10 a menos 2 joules, e vai para um ponto B, cuja energia potencial é 5 vezes 10 a menos 2 joules. Então, no ponto A, ela possui essa energia potencial e no ponto B ela possui essa energia potencial aqui. Determine, letra A, o potencial elétrico nos pontos A e B, então ele quer saber o VA e o VB, e a diferença de potencial entre os pontos A e B, que é o AB. É isso que o exercício quer. Uma carga é deslocada. Ah, tá, é deslocada, não é colocada no ponto, ela é deslocada do ponto A para o ponto B. Então vamos lá resolver a questão de número 2. A questão de número 2, vamos tirar os dados dela. Nós temos aqui que na atividade 2, ele falou que havia uma carga elétrica de valor igual a 1 vezes 10 a menos 4, né, como eu já li no exercício, coulomb, que ela estava inicialmente num ponto A, cuja energia potencial em A era igual a
6 vezes 10 a menos 2 joules. E ela foi deslocada para um ponto B, cuja energia potencial no ponto B é igual a 5 vezes 10 a menos 2 joules. A energia. Ele quer saber, na letra A, qual é o potencial de A e qual é o potencial de B. Bom, para calcular o potencial de A, como eu tenho a energia potencial e a carga elétrica, dá para calcular o potencial como sendo energia potencial sobre a carga elétrica. Só que como é o potencial do ponto A, eu vou ter que pegar a energia do ponto A. Então, potencial do ponto A, energia do ponto A, que é 6 vezes 10 a menos 2, dividido pela carga, que é 1 vezes 10 a menos 4. Potencial é igual a 6 dividido por 1 é 6, vezes 10. O menos 4 negativo sobe positivo, então vai ficar 10 a menos 2 mais 4. O potencial de A vai ficar 6 vezes 10 ao quadrado. Lembrando que 10 ao quadrado é 100, então você tem que o potencial no ponto A é igual a 600 volts, né? Que é joules por segundo, por coulomb, chamado de volts. Já o potencial no ponto B, que seria aqui, ó, nesse ponto B aqui, vai ser a energia potencial elétrica no ponto P dividido pela carga elétrica que foi colocada nesse ponto P, nesse ponto B. O potencial no ponto B vai ser igual à energia potencial, que é 5 vezes 10 a menos 2, dividido pela carga, que é 1 vezes 10 a menos 4. 5 dividido por 1 é 5, então o potencial no ponto B vai ficar 5 vezes 10 menos 2, o expoente está negativo, sobe positivo, então é mais 4. Menos 2 com mais 4 vai dar mais 2. Então, o potencial no ponto B é 5 vezes 10 ao quadrado. Como 10 ao quadrado é 100, você tem que 5 vezes 100 é 500. Então, o potencial no ponto B é 500 volts. Já no exercício B, ele quer saber a diferença de potencial entre os pontos A e B, que é representado pela letra U. UAB. O que é UAB? É a diferença de potencial do ponto A, VA, menos a diferença de potencial do ponto B, que é o VB. Como que eu faço isso? UAB é igual ao potencial de A, que é 600, menos o potencial de B, que é 500. Então, a diferença de potencial entre os pontos é igual a 100 volts. Então, quando uma carga ela se desloca de um ponto para o outro, em que há uma diferença de energia entre esses pontos, irá ter também uma diferença de potencial. Este é o princípio, por exemplo, dos circuitos elétricos. Numa tomada de uma residência comum, ela não é ter uma tensão, uma diferença de potencial de 110 volts, é porque a carga elétrica entra como energia em um ponto do polo lá do fio e ele sai pelo outro polo com outra energia. Essa diferença de energia da carga é a diferença de potencial. Então, por exemplo, com uma carga, o que faz um equipamento elétrico? Ele converte energia elétrica em energia, outra forma de energia. Por exemplo, o chuveiro converte energia elétrica em energia térmica. Então, a carga, quando passar por essa fiação desse chuveiro, entrar por um polo do fio e sair pelo outro polo, ela vai ter uma diferença de energia, vai ter uma diferença de potencial. Isso significa a diferença de potencial em circuitos elétricos. E essa seria a resolução da atividade 2. Agora, voltando aqui para a atividade de número 3, a atividade número 3 diz o seguinte, ó, os gabaritos estão aqui, né? Determine a energia potencial que uma carga elétrica de valor menos 4 vezes 10 a menos 4 coulomb possui ao ser colocado em um ponto do campo elétrico, cujo potencial elétrico é igual a 1000 volts. Então, neste exercício aqui, ele não está perguntando o potencial. Nesse exercício, está perguntando a diferença de potencial. Então, vamos lá? Vamos para outra folha, que é a folha da resolução. Aqui na resolução, nós temos o seguinte. Na atividade 3, ele, nesse caso aqui, ele me deu o valor da carga elétrica,
A carga elétrica é menos 4 vezes 10 a menos 4 coulomb. E ele me deu o valor do potencial, 1000 volts. E ele quer energia potencial, que é esse EP. A equação que relaciona essas três grandezas é a própria equação do potencial, que potencial é energia potencial armazenada por unidade de carga elétrica. O potencial é 1000, a energia potencial eu quero calcular, e a carga é menos 4 vezes 10 a menos 4. Opa, eu posso colocar a carga como sendo negativa? Pode. Potencial é uma grandeza escalar, tá? Ela não tem direção e sentido, ela só tem valor numérico. E ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, esse menos 4 vezes 10 a menos 4, né? Está dividindo, vai passar aqui, multiplicando. Então, eu vou ter 1000 vezes menos 4 vezes 10 a menos 4. Se eu pegar, isso é igual a energia potencial. Então, a energia potencial é só resolver isso daqui, ó, né? 1000 vezes menos 4 é menos 4.000 vezes 10 a menos 4 joules. Bom, para você tirar esse número da notação científica, ou para você deslocar a vírgula aqui, né? Vamos arrumar no caso. Vamos arrumar ele em forma que ele fique em notação científica. Em notação científica, esse número tem que ficar entre 1 e 10. Então, eu vou pegar a vírgula dele, que está no final aqui, porque se não aparece, está no final, e andar quantas casas para a esquerda? 3. 1, 2, 3. Para esse número ficar 4. Só que quando eu diminuo 3 casas para a esquerda, aqui eu diminuo o número, aqui eu vou aumentar 3 casas. De forma que o número continua o mesmo. A energia potencial é menos 4 vezes 10. Menos 4 mais 3 é menos 1 joule. Tá bom? A resposta pode ser escrita assim ou pode ser escrita assim, ó. O menos 1 significa que para sair da notação científica, aqui, ó, tirar esse expoente de 10 menos 1, eu tenho que dar mais uma casa para a esquerda. Então, é menos 0,4 joules. Pronto. Lembra? Para esse expoente desaparecer aqui, ele tem que ser zero. Para ele ser zero, eu tenho que aumentar uma casa aqui, para ele ficar zero, e diminuir uma aqui. Qualquer uma dessas duas formas aqui de se escrever a resposta, elas estão corretas. A do gabarito é essa daqui, tá bom? Só andar 4 casas aqui para a esquerda que chega nisso aqui. Ou andar 3 casas aqui, fica 4 vezes 10 a menos 1, e mais uma casa para a esquerda, que você vai chegar na resposta do gabarito. Agora, vamos lá para a nossa próxima atividade. Atividade de número 4. A atividade número 4, ela diz o seguinte: vamos supor que temos uma partícula carregada. Então, vamos supor que temos uma partícula carregada com carga 4 microcoulomb e que ela seja colocada em um ponto A em um campo elétrico cujo potencial elétrico seja igual a 60 volts. E se essa partícula ir espontaneamente para um ponto B cujo potencial elétrico seja de 20 volts, qual será o valor da energia potencial dessa carga quando estiver no ponto A e posteriormente no ponto B? Então, vamos pegar aqui os dados da questão. Primeiro dado que ele me deu, a carga. A carga elétrica é 4 microcoulomb. O micro indica 10 a menos 6, então é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ele falou que o potencial no ponto A é 60 volts e o potencial no ponto B é igual a 20 volts. Ele quer saber qual é a energia potencial no ponto A e qual é a energia potencial no ponto B. Bom, tem uma equação que relaciona carga, potencial e energia? Tem. A equação do potencial. Potencial é a energia potencial sobre a carga elétrica. O potencial no ponto A vai ser 60. A energia potencial no ponto A eu vou descobrir. E a carga é 4 vezes 10 a menos 6. Esse 4 vezes 10 a menos 6 está dividindo, vai passar multiplicando. Quanto que é 4 vezes 60? 4 vezes 6 não é 24? Como é 4 vezes 60, é 240 vezes 10 a menos 6, igual a energia potencial no ponto A. Como a resposta aí na notação científica, eu não posso deixar o número aqui, que é chamado de coeficiente numérico, maior que 10. Eu tenho que deixar ele entre 1 e 10. Então, eu vou pegar a vírgula aqui, que está na esquerda. Se eu andar uma casa para a esquerda, fica 24. Mas eu vou andar duas casas para a esquerda, que agora vai ficar
2,4. Só que eu ando 2 casas diminuindo aqui, eu aumento 2 aqui. Então, eu vou ter que a energia potencial no ponto A é igual a 2,4 vezes 10 a menos 4 joules. Já no ponto B, o potencial de B é a energia potencial em B, dividido pela carga. O potencial de B é 20, né? 20 volts aqui. A energia potencial em B eu quero, e a carga é 4 vezes 10 a menos 6. Se eu pegar o 4 e passar aqui multiplicando, 20 vezes 4, né? Vai pegar o 4 aqui, 20 vezes 4 é 80. Vai ficar 80 vezes 10 a menos 6, igual a energia potencial do ponto B. Para colocar aqui em resposta final, esse número, que é o coeficiente numérico, tem que estar entre 1 e 10. Então, eu pego a vírgula aqui no final dele, que se não aparece no final, e desloco uma casa para a esquerda, para ele ficar 8. Só que quando eu desloco uma casa para a esquerda, diminuindo o número, aqui eu aumento uma casa. Então, a energia potencial do ponto B é igual a 8 vezes 10 a menos 5 joules. E aí, se você olhar as alternativas, deixa eu ver aqui, menos 5 joules. Se eu olhar as alternativas aqui, dentre as alternativas, a que é 2,4 vezes 10 a menos 4 e 8 vezes 10 a menos 5 joules, é a letra A. Então, ela é a resposta correta do exercício. Então, todos os gabaritos estão corretos. Então, com isso, eu espero ter ajudado vocês nessa atividade, ter tirado essas dúvidas. Qualquer coisa, estou à disposição, pode perguntar lá no campo da aula, existe lá um espaço para você perguntar por que eu fiz aquilo, por que deu tal resultado, caso tenha ficado alguma dúvida. Espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigado por ter assistido aqui. Boa correção, um beijo, tchau, tchau.